Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, amados. É muito bom nós estarmos neste lugar nesta noite. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Já foi mencionado aqui que hoje é a quarta semana da nossa quarta do milagre. Amém? Você tem liberdade total para colocar o seu pedido aí. Olha, Deus tem feito muitos milagres. Deus fará muitos milagres. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ajuda aí, né, irmão Edson? Aleluia. Amados, antes de nós lermos a palavra do Senhor, eu quero externar a minha felicidade aos irmãos hoje, porque a minha filha, a única filha, está hoje completando 14 anos de idade. Amém? E ela sabe que ela é um presente de Deus na vida da mãe dela também. Deus sabe o quanto somos gratos a Ele pela vida dela, porque sempre dissemos o seguinte: ela é um presente de Deus, amém? Na verdade, nós estamos cuidando dela por um tempo, até quando não sabemos, porque é do Senhor, amém? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Já testemunhei muitas vezes do que Deus fez, milagre que Deus fez na vida da Milena, muitos aqui são sabedores disso, testemunhamos aqui já. E eu louvo a Deus mesmo pela nossa filha. Ela sabe que ela verdadeiramente é um presente na nossa vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E o hino que o Júnior cantou aqui, o primeiro hino da harpa, é o hino que eu cantava para ela dormir, né? Só cantava um refrãozinho. Ela dormia porque não aguentava de ouvir eu cantar, de tão difícil que era. Então ela dormia fácil. Quando eu começava a cantar, ela já fechava o olhinho, porque não dava para ouvir, né? Quando tudo perante o Senhor. Então, é só esse pedacinho que eu cantava. E ela dormia, mas tinha razão, né? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é bom, e eu gostaria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia, porque a minha já está aberta, em Esther, capítulo 5. Aleluia. O presbítero Agostinho, nosso líder ali da nossa filmagem, ele já, quando eu cheguei, e aí, quem vai pregar hoje? Eu falei assim: olha, penso ser eu, porque eu estou aberto à mudança. Se o pastor chegar aqui e falar que é outra pessoa, é assim que vai ser, mas eu penso que sou eu. Aí então eu já sei o que eu vou fazer, porque ele sabe que não vai ter título, não vai ter mensagem direito às vezes, né? Então ele já faz, já sei o que eu vou fazer. Mas hoje, se eu for colocar um título na mensagem, eu colocaria assim, Agostinho, olha, alcançando o coração de Deus, amém? Aleluia, vamos ver no que vai dar, amém? Esther, capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 3, aleluia. Todos encontraram? Eu tenho observado que os irmãos aqui têm ficado bom de Bíblia, viu, pastor? Tem, eu louvo a Deus, tem aumentado o número de participantes da escola bíblica, e isso ajuda, quando fala, a não ser quando é os profetas menores, né? Então, irmãos, Esther, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque a palavra do Senhor foi lida, uma porção da tua palavra foi lida. E o desejo do meu coração, Pai querido, que o Senhor venha falar com a tua igreja, assim como o Senhor falou no meu coração.
assim como o Senhor tem falado. Eu peço que o Senhor venha falar mais uma vez nesta noite, que a tua glória venha se manifestar nesta casa. Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu falo e peço ao Senhor que o Senhor cresça e que eu diminua, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém? Podeis assentar glorificando o nome do Senhor Todo-Poderoso. Antes de nós adentrarmos a mensagem, o evangelista Djalma, quando ele falava aqui e orava, ele falou que o irmão que mora sobre a casa dele, em cima na casa dele, foi solto, liberado essa semana. E eu louvei ao Senhor, queridos, porque Deus é muito misericordioso. Porque ainda nessa semana, segunda-feira, se eu não estou enganado, eu tinha ido na casa do Djalma, eu e André estivemos lá descendo o beijo, se não, segunda é sábado ou domingo, um dia desse. Domingo, penso eu, primeiro dia da semana. Aí então, a André desceu na frente, mas a Milena estava frio, um pouco frio, e eu então, eu descendo, eu botei a mão na parede da casa dele e falei assim, olha, ainda esta semana, este homem estará dentro da sua casa com a sua família. Para a glória de Deus que eu estou contando isso, queridos, porque isso é profético, isso é profecia. Eu lancei uma palavra e Deus, pela misericórdia dele, assim fez. Aleluia. Com certeza nós oramos aqui, mas Deus fez assim nesta semana, para provar que Ele é Deus, e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Todos conhecem a história de Esther aqui? Quase todos, né? A rainha Esther, queridos, é uma mulher judia, abençoada mulher que resolveu uma grande causa. E eu louvo a Deus porque essa história, toda vez que eu leio, eu sinto muito a presença do Senhor. Primeiro porque estou lendo a Bíblia, e segundo porque toca o meu coração a história de Esther. Tremenda história. Os irmãos que ainda não leram, porque eu percebi que muitos aqui não leram ainda, por favor, tenha curiosidade de ler Esther, o livro de Esther, amém? Vai acrescentar muito a sua fé. Amados irmãos, Esther, a rainha, veja bem que a rainha, para entrar na presença do Senhor, eu não sou muito de rodear, eu nem sei rodear, mas eu vou direto ao assunto. A rainha Esther, a rainha, para chegar à presença do rei, que era seu marido, ela teve que fazer algo muito forte no mundo espiritual. Havia uma conspiração em Suzã, aonde reinava o rei Assuero, esposo da rainha Esther. Uma conspiração contra todos os judeus que viviam ali, naquela província. Aí então, diz a palavra do Senhor, que um homem chamado Ramã, ele foi engrandecido pelo rei. Este homem, ele tinha poder, autoridade sobre todos os príncipes e os servos do rei. Diz a palavra do Senhor que este homem era muito poderoso, tinha autoridade sobre todos os príncipes. Ele só não era o rei, porque o rei era Assuero. A autoridade e o poder que ele tinha foi dada pelo rei. Então, este homem, ele não gostava dos judeus, por causa de um judeu chamado Mardoqueu. Em alguns lugares fala Mordecai, mas em outros lugares Mardoqueu. Então, é assim que é o nome deste homem. Por causa deste homem, este homem chamado Ramã, que tinha tanta autoridade, ele quis perseguir a todos os judeus. Preste atenção na história para os irmãos entender aonde nós queremos chegar. Eu sei que os irmãos estarão glorificando o nome do Senhor. Amém? Então, este homem, ele criou uma certa mágoa, uma certa raiva, e começou então a querer perseguir Mardoqueu. Ramã, com toda a autoridade que tinha, os servos que tinha ali no reinado de Assuero, toda vez que Ramã passasse, eles teriam que se encurvar diante dele. Eles teriam que se dobrar diante de Ramã, por causa da autoridade dele. Assim ordenou o rei, era um edito do rei, e edito do rei não pode ser deixar de fazer, você não pode deixar de cumprir um edito do rei, e isso leva você à morte.
em determinados casos. Assim estaria acontecendo com Mardoqueu ou Mordecai, como assim os irmãos quiserem entender. Então, Ramã, com toda a autoridade que tinha, quando passava diante ali dos servos do rei, todos se prostravam diante dele, prestava continência. Mas Mardoqueu não fazia, porque era judeu, ele não se dobrava diante de homens, com certeza. O costume dele não permitia que ele fizesse isso. Aí então, criou-se uma certa contenda, uma certa confusão ali, que aqueles homens, servos de Ramã e também do rei, eles chegaram para Ramã: olha, há um homem que toda vez que você passa, nós nos encurvamos diante de você, nós nos prostramos, mas ele não, porque ele é judeu. Aí criou-se então certa ira, certa raiva, rancor no coração daquele homem chamado Ramã. E ele chega para o rei e convence o rei a dar um decreto, a fazer um decreto para que todos os homens que fossem judeus, todas as pessoas que fossem judeus, teriam que morrer. Todas aquelas pessoas que moravam ali em Suzã e em todas as províncias pertencentes a Suzã, eles teriam que morrer. E foi enviado cartas pelos correios para todas as províncias pertencentes a Suzã, dizendo que todos os judeus deveriam ser mortos. Aí então Mardoqueu fica sabendo disso. Mardoqueu fica sabendo dessa conspiração ali feita por Ramã contra todos os judeus, e ele, diz a Bíblia, que ele rasga todas as suas vestes. Aí então isso chega até o coração da rainha Esther. Poderia ter iniciado aqui desde o início de Esther, como ela chegou a ser rainha, mas eu quero adiantar a história. Aí então, queridos, senão nós vamos tomar muito tempo. Aí então, queridos, isso chega ao coração da rainha, e a rainha então diz que para Mardoqueu, manda avisar para Mardoqueu, pelos mesmos que avisaram para ela, que ela não poderia fazer nada. Aí então Mardoqueu, que era meio tio dela, na verdade primo, ele criou ela e ela o tinha como um tio, mas na verdade ele era um primo dela. Aí então a rainha, o Mardoqueu, então fica sabendo que a rainha disse que não poderia fazer nada diante daquela situação, e ele diz: olha, você, para um tempo determinado foi colocado aí, quem sabe não foi para este tempo que você foi colocado como rainha. Aí então a rainha diz para ele: olha, eu que sou rainha, há 30 dias não chego à presença do Senhor, porque eu não posso chegar se não for convidado. Diz a Bíblia que toda pessoa, se você ler a história, se você ler o capítulo 4, você vai entender que todas as pessoas que chegassem à presença do rei, a não ser por convite dele, se ele não estendesse o cetro de ouro que estava na mão dele, aí então essa pessoa morria, pagava com a sua vida. Então a rainha já havia 30 dias que o rei não chamava a rainha para chegar à sua presença. Mas aí então a rainha manda avisar Mardoqueu: olha, avisa para ele, para avisar para todos os judeus em todas as províncias, que eles comecem a jejuar, e jejuem 3 dias. E eu com as minhas moças também jejuarei 3 dias. Aí então eu irei à presença do rei. Se for para perecer, eu perecerei. Porque não se chega à presença do rei se ele não convidar. Se ele não convidar, a pessoa é morta, a não ser que ele estenda o cetro de ouro para aquela pessoa. O que é o cetro, pastor? Cetro é como que um bastão, mais ou menos talvez deste tamanho, tá? É um bastão curto, e esse bastão significava autoridade soberana. A pessoa que tinha aquilo ali, ele era o soberano, a autoridade maior. Então, estava na mão de quem? Do rei. Esse cetro, se ele era estendido, é porque então havia permissão para a pessoa chegar-se à presença do rei. Amém? Então é por isso que eu estou mencionando muito sobre o cetro aqui. Então, queridos, a rainha convoca a todos os judeus para estarem jejuando 3 dias.
ninguém come, ninguém bebe nada durante 3 dias. E eu também, com as minhas moças, com as moças que estão à minha disposição, assim farei. Amados irmãos, veja bem que a rainha, para chegar à presença do rei, à presença do seu esposo, o que aquela mulher teve que fazer? O que a rainha teve que fazer para chegar à presença do seu marido, que era o rei naquele lugar? A rainha jejuou 3 dias, queridos. Consagrou-se 3 dias para chegar à presença do rei, do seu marido. E hoje, nós, às vezes, queremos chegar à presença do Senhor de qualquer maneira. Queremos chegar na presença do Senhor de qualquer maneira. Às vezes, pastor, nós fazemos tantas coisas durante o dia. Falamos tantas coisas durante o dia. Fazemos tantas coisas durante o dia que não convém. Quando chega num culto como este aqui, qual diga-se de passagem, a presença de Deus está muito real. As pessoas querem sentir de qualquer maneira. Não se prepararam 1 minuto sequer. Não se preparou 10 minutos ou 1 hora sequer. Quer chegar aqui e quer que Deus fale com ele do jeito que ele está. E se não falar, se aquele culto não valeu de nada, entrei de um jeito e saí pior. Da culpa o pregador ainda. O pregador está quase morrendo de gritar e de pular. É desse jeito, amados. Não se preparou 1 minuto sequer. Não se consagrou nada, nem um dia na semana. Quando chega no domingo, hoje Deus tem que falar comigo. E ainda quer imprensar Deus na parede. Deus tem que falar comigo, porque se não falar eu nem volto lá mais. Às vezes quer até arrancar a profecia do pastor assim, vem, fala comigo. Entende, irmãos? A rainha, para chegar diante do rei, ela se prostrou diante do Senhor 3 dias, sem comer e sem beber, para chegar à presença do rei, de um homem que era seu marido. Jejuou 3 dias. 3 dias, queridos. Aquela mulher jejuou, uma rainha. 3 dias, e isto partiu dela. Partiu da rainha. E eu, queridos, começo a imaginar o coração daquela mulher, como ficou quando chegou o final dos 3 dias. Diz a Bíblia no texto que nós lemos. Ela colocou a sua veste real, entendo eu. Quero pensar dessa forma, que ela colocou a sua melhor roupa. O seu melhor traje real que tinha naquela época. Os seus melhores e mais valiosos pendentes. Porque hoje eu vou entrar na presença do rei. Hoje eu vou para a presença do rei. Então eu vou colocar a melhor roupa. Eu vou ficar bonito para adorar o meu rei. Para chegar diante dele. Porque não é de qualquer maneira que se chega à presença do Senhor. Irmão, tem muita gente brincando de chegar na presença de Deus. Pensa que é de qualquer maneira. Vem aqui, faz o que quer. E acha que chegou, mas não chegou nada. Porque não é de qualquer maneira, queridos. Não é de qualquer maneira. Tem que haver dedicação. Imagina o coração daquela mulher. Livros extras bíblicos, eles dizem que quando aquela mulher chegou ali, e que o rei permitiu que ela chegasse, que ela tocasse o cetro, que ele estendeu o cetro, aquela mulher desmaiou ao lado da pessoa que estava do lado dela, de tanto temor que havia no coração dela. Hoje Deus fala no meio da igreja. Hoje Deus manifesta no meio do povo dele. E as pessoas estão assim, ó, estão como que a ver navios, não sabe o que está acontecendo, não sabe que movimento é esse. O povo está pulando, está adorando, está pulando, está glorificando a Deus, e ele está assim, ó, só espiando, parece espião. Parece que veio aqui
Eu sou um espião de Cristo. De Cristo nada. De Cristo nada. Só está espiando, é igual coruja. Um zoião assim, ó, só observando. Deus está falando, está curando, está operando milagres. Pessoas vêm aqui, dão testemunho. Deus fez isso na minha vida, na minha família. E eles estão assim, ó. Para ver se tem alguma coisa errada. Tem uns pastores que parece que tem termômetro. Observa tanto que fala assim, ó, isso aí está na carne. Isso aí não está na carne. Parece que tem um termômetrozinho, olha. Medidor. Obrigado. Entende, irmãos? Parece que tem um termômetrozinho espiritual. Está na carne, está no espírito. Está na carne, está no espírito. Precisa aceitar Jesus como Salvador. Deus está procurando adoradores. Nós falamos aqui a última vez que pregamos. Adorador. Alegria. Eu começo a imaginar a formosura do rosto daquela mulher, ainda que um pouco abatida por causa do jejum, mas ela era muito bela, e jejum não faz mal para ninguém. Aquela mulher, queridos, imagina o prazer que aquela mulher chegou ali, quando o rei estendeu o cetro para ela, e que ela tocou. A aceitação do rei, daquela mulher, imagine, queridos. Imagina o coração daquela mulher, a alegria do coração dela. O rei, o meu rei me aceitou. O meu rei me aceitou. Amados, é muito bom quando nós viemos aqui neste lugar e começamos a adorar o Senhor, e a presença do Senhor é manifesta no nosso meio. Nós entendemos, Deus está nos aceitando. Deus me aceitou nesta noite. Oh, aleluia. Porque é triste, amados, nós saímos das nossas casas, trabalhamos às vezes o dia inteiro, chegamos aqui, às vezes não sentimos a presença do Senhor, às vezes voltamos frustrados, sim. Mas quando a gente vem neste lugar e adora o Senhor, dá para Ele aquilo que lhe é devido, e a gente percebe que Ele aceita, manifestando no nosso meio, aí então a gente se alegra, o nosso coração se alegra. Aleluia. E eu começo a imaginar, eu leio a história e fico olhando o coração daquela mulher, como ficou alegre o coração de Esther, a rainha, porque ela foi aceita. Aleluia. Aleluia. É muito sério, queridos. Às vezes nós estamos preocupando, às vezes em pregar, e às vezes cantar, e fazer as coisas para o Senhor, mas às vezes não estamos preparados. Fazemos de qualquer maneira. Para Deus tem que ser melhor. Para Deus tem que ser a essência, o melhor. Para Deus tem que ser o melhor que nós temos. Deus tem o melhor para mim, mas nós temos que ter o melhor para Ele também. Às vezes nós queremos o melhor de Deus, às vezes nós ficamos assim, dá-me, 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 e não damos nada. Pedimos, pedimos e não damos nada. O pastor falando de dízimo aqui, eu comecei a olhar o pastor falando de dízimo, e eu falei assim, meu Deus, que coisa tremenda. O dízimo que nós entregamos é porque o Senhor já nos deu alguma coisa. Eu só dou o dízimo daquilo que eu ganhei. E se eu ganhei, porque Deus já me deu. Olha para você ver, olha que mistério, olha que negócio tremendo. Eu não estou dando daquilo que eu cavei, não. Cavei sim, porque Deus me deu oportunidade. Porque se Deus não quiser, nem o trabalho eu tenho para fazer. Quando você entrega o dízimo, você está reconhecendo. Reconhecimento, irmãos. Quando você fala assim, aqui está os 10%, que é o dízimo. Aí você está dizendo, olha, eu estou reconhecendo que Deus é que me deu isso aqui. É isso. Então eu só dou porque eu ganhei.
O pastor falou que, olha, ninguém surpreende a Deus no dar. Porque se você dá, é porque Ele já te deu. É dessa forma. É assim, queridos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A rainha alegrou-se o coração, porque o seu rei, o rei Assuero, o seu marido, o aceitou na sua presença. Amém? Amados queridos irmãos, e às vezes o Senhor vem no nosso meio de uma forma tão grande, e às vezes nós estamos desapercebidos, a nossa mente está tão longe, Deus está operando aqui, e a nossa mente está tão longe, que Deus opera um milagre, e nós não vemos. Não observamos tantas coisas, a roupa do irmão, os ternos bonitos que tem por aí, né, os homens, as mulheres, os vestidos, e não vemos a presença do Senhor. Estamos invertendo os valores às vezes. Isso é inversão de valores. Às vezes deixamos o mais importante pelo menos importante. Aproveite o tempo que você tem aqui dentro para adorar o Senhor. Dá o seu melhor para Deus. Irmãos, o dia tem 24 horas. E às vezes 3 vezes na semana só tem culto aqui. E às vezes quando viemos aqui, não aproveitamos o tempo que temos. Temos que dar o melhor para o Senhor. Marta e Maria, uma história tão linda. Eu falei aqui, acho que foi domingo, na última lição que nós ministramos, até Marta e Maria, queridos. Na verdade, Marta recebeu Jesus em sua casa, diz a Bíblia. Lucas capítulo 10. Marta recebeu Jesus em sua casa e com ele havia várias pessoas. Imagine, eu não quero nem imaginar quantas pessoas tinha, porque aonde Jesus ia aquela multidão de gente. E para caber aquele monte de gente, a casa tinha que ser grande. Mas eu não sei se com Jesus ali na casa de Marta havia ali uma multidão, mas havia outras pessoas com Jesus ali. Aí então, diz a Bíblia que Maria também estava visitando a casa de Marta. A Bíblia diz que Maria também visitava a casa de Marta naquele dia. E diz a palavra do Senhor que o Senhor chegou e Maria não quis saber de mais nada, nem da sua irmã Marta. Maria assentou-se então e começou a ouvir Jesus. Maria foi para a presença de Jesus e começou a ouvir. Eu imagino que ela começou a se maravilhar daquilo que estava sendo ensinado, porque Jesus estava sempre ensinando. Jesus estava sempre passando algumas coisas para os seus discípulos. Aí então Maria sentou-se ali para ouvir Jesus. E Marta, queridos, estava incomodada com aquela situação e chega para Jesus: mestre, muito afadigada, diz a palavra do Senhor. Mestre, o senhor não se incomoda de que só eu estou trabalhando? A minha irmã está aí, eu estou trabalhando para lá e para cá, e o senhor, tipo assim, olha, faça alguma coisa. Jesus fala assim: olha Maria, olha Marta, Maria escolheu a melhor parte, a qual não será tirada. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a presença de Jesus. Maria escolheu, optou-se por estar na presença de Jesus. Maria optou-se por estar perto de Jesus. Marta estava correndo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo e fazer aquilo outro. E Maria está lá só comendo, só alimentando. E Marta fadigada. Às vezes, querido, Jesus está aqui, como está aqui nesta noite. Eu sinto muito forte a presença do Senhor aqui. E às vezes, como Ele está aqui nesta noite, às vezes nós estamos afadigados com tanta coisa. O nosso pensamento está voando, está indo longe. Às vezes vem um visitante como Maria aqui, pega mais do que eu e você estamos pegando. É assim, queridos. Amados, Maria estava fadigada, Marta estava fadigada com as coisas de dentro da sua casa. Estava dentro da casa dela. Como Ele está aqui hoje, eu não sei o que está impedindo você de adorá-lo. Eu não sei o que está impedindo você de louvar, de glorificar o nome dEle.